A psicanálise visa proporcionar um espaço de tratamento para o sujeito, paciente ou analisando, né, para que o mesmo no setting terapêutico possa explorar a, os seus conflitos emocionais, os seus pensamentos, os seus desejos, as suas fantasias, as suas memórias inconscientes. Com que objetivo? Né? Com o objetivo de compreender de forma mais profunda, de forma mais clara, a si mesmo. Né? Por quê? Porque uma vez que o sujeito ele compreende a si mesmo, consequentemente, ele alivia o seu sofrimento psíquico. Né? Então, o que acontece? Quando ele conhece um pouco mais sobre si, as causas e do sofrimento, dos impulsos, ele se alivia porque ele compreende um pouco mais do que se trata, por que isso está ocorrendo. Né? E, e a clínica psicanalítica também tem como fundamento a escuta do inconsciente, né? E o processo de interpretação das manifestações psíquicas do sujeito. Então, assim, eu vou elencar aqui algumas questões ou apontar alguns tópicos que, que a gente se propôs. Então, primeiro ponto, ou seja, um dos objetivos da clínica psicanalítica é o acesso ao inconsciente. Né? Diferente das outras modalidades de terapia que buscam trabalhar, por exemplo, uma terapia centrada nas emoções do sujeito, do momento, que busca trabalhar uma sessão do consciente, do que a pessoa está passando naquele momento. Mas a clínica psicanalítica busca permitir que o paciente tenha um acesso ao seu inconsciente, né? Não na sua totalidade, mas alguns fragmentos. Então, nesse sentido, Freud postulou que muitas das nossas emoções, muitos dos nossos comportamentos e conflitos são impulsionados pelas forças regidas pelo inconsciente. E elas não estão de forma imediata, vamos dizer assim, acessíveis à consciência. Né? Por isso o nome inconsciente. Então, nesse sentido, o papel do psicanalista é ajudar o paciente ou o analisando a reconhecer os conteúdos reprimidos por meio da fala, da associação livre, da análise dos sonhos, dos lapsos e dos atos falhos. Né? Então, veja que muitas pessoas falam assim, tá, quando você está numa associação livre, quando você está numa análise psicanalítica, você vai aliviar os seus sintomas por meio da fala. Mas não é bem assim, só por meio da fala, porque ficou o jargão, né? A cura pela fala. A psicanálise é a cura pela fala. Não é que a psicanálise é a cura pela fala apenas. O sujeito, ao falar, precisa se escutar. Então, é uma cura pela fala por meio da escuta. É uma combinação de fala e escuta. Não é apenas o analista que escuta a fala do analisando, mas quando o analisando fala, e nessa fala, ao se escutar, ele se compreende melhor. Ele consegue se perceber melhor nessa fala, e essa fala de escuta gera no sujeito uma reflexão. E ele precisa de um tempo para processar essas informações. Porque o objetivo da análise não é só falar e só escutar, né? Mas existe a fala, a escuta e uma meditação, um estado meditativo sobre aquela fala e aquela escuta, para que o sujeito possa compreender melhor aquele sofrimento, aqueles sintomas, sejam eles psíquicos ou emocionais, que estão lhe afligindo, né? Ou de alguma forma impactando a sua vida. E do ponto de vista psicanalítico, claro, essas questões ou esses conflitos internos
que estão no repositório, que a gente chama de inconsciente, eles são oriundos da infância, né? Se gerando na infância, na adolescência, na juventude, e influencia a vida adulta do sujeito. E quanto menos o sujeito tiver compreensão disso, mais influenciado ele será. Tá? Então vamos para o ponto 2. O ponto 2 dos objetivos, é claro, né, gente, que eu estou dando pistas assim, bem simplórias e básicas, né? Mas a gente vai conversando sobre isso para a gente entender de maneira bem resumida esses pontos. O segundo ponto seria a compreensão e a elaboração dos conflitos. O que isso significa? Né? A clínica visa o quê? Ajudar o paciente a compreender os seus conflitos, uma vez que ele já falou, uma vez que ele já se escutou, refletiu sobre essa escuta, né? Então ele vai agora compreender melhor os seus conflitos psíquicos mais profundos, que talvez ele não tinha tido compreensão ou não havia conseguido trazer para a zona da consciência essa percepção, que geralmente estão enraizados na infância, como eu disse, né? E isso vai influenciar diretamente a maneira como o sujeito internalizou essas informações, sejam elas traumáticas ou não, na infância. Né? E isso terá a ver com figuras parentais, pai, mãe, avô, tio, ou pessoas que ela teve uma relação na infância. E aí, quando essa pessoa, ao trazer esses conflitos para a zona da consciência, o que esse sujeito vai fazer? Ele vai começar a elaborar as suas próprias questões internas. Para quê? Para conseguir enfrentar os seus traumas, as suas angústias e os seus desejos reprimidos. Agora, claro que não é assim, a pessoa já vai enfrentar, ele vai precisar elaborar questões internas, uma estratégia para ver de que maneira ele vai lidar com esses traumas, com esses padrões, com esses desejos reprimidos. Então, mas é o analisando que vai decidir isso. O analista não vai forçar nada, vai conversar e fazer perguntas. Os dois vão conversar e ver qual a melhor estratégia para que esse sujeito possa lidar com isso. Mas se o sujeito não quiser, e boa parte não quer mesmo, porque exige que o sujeito saia da zona de conforto, então ele não, naquele momento, ele vai entrar num estado de suspensão da análise. Né? Tudo bem até aqui? Posso continuar para o terceiro ponto? Então, o terceiro ponto é a repetição e a transferência. Na clínica psicanalítica, o conceito de repetição é central, né? Por quê? Porque durante o tratamento, o analisando tende a reviver e repetir emoções, conflitos e padrões de relacionamentos inconscientes, né? Justamente com o analista, ou a analista, né? Seja homem ou mulher, não tem essa. E nesse sentido, claro que é um sentido simbólico, porque a figura do analista, ou a figura da analista, ou a figura do terapeuta ou da terapeuta, ela representa algo importante, uma figura importante do passado. E ao analisar e trabalhar a transferência, o analista vai ajudar o analisando a compreender essas repetições que influenciam as suas relações atuais e os seus comportamentos. Então, por exemplo, se uma pessoa ela cresceu distante do pai ou distante da mãe. Por exemplo, vou citar um caso aqui que eu atendi há muito tempo. Eu atendi um rapaz, bem jovem, 25 anos, e durante as análises, fomos trabalhando uns padrões de comportamentos, de análise de repetição que ocorria na vida dele. E ele bem jovem, 25 anos, e segundo ele, começou a namorar com 17 anos. Então, desde os 17 aos 20 anos, ele já tinha namorado pelo menos com umas 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, 7 eram mais velhas do que ele, pelo menos entre 15 a 20 anos. E segundo ele, era mais confortável namorar com pessoas muito mais velhas do que ele, porque as pessoas da idade dele, segundo ele, não batia muito bem a forma de pensar e tudo mais.
Então, quando a gente foi trabalhando essas questões, fomos vendo que isso estava arraigado na infância. O que, na verdade, esse rapaz estava procurando era uma mãe. Por quê? Porque uma pessoa mais velha, que tenha mais experiência, ela vai trabalhar mais a questão da compreensão, dos cuidados, né? De cuidar desse outro, a parte afetiva. E geralmente é aquela parte da mãe que ele estava buscando, mas esse padrão de repetição é porque ele estava em busca do amor da mãe, que ele não teve. Então, ao buscar a mãe, era uma situação mais confortável, mas o problema nisso é que, seja para o homem ou para a mulher, é muito difícil essas relações darem certo. Por quê? Porque, primeiro, que a libido vai baixar com um determinado tempo. Porque o que esse sujeito espera nessa mulher, ou que ele esperava nessas mulheres, vamos dizer assim, no plural, porque ele teve 7 mais velhas do que ele, assim, entre 15 a 20 e poucos anos, o que ele esperava dela era o amor, era o carinho, era o cuidado. E muitas das vezes elas que bancavam ele, compravam as coisas para ele, sustentava ele. E aí, como é uma carência materna que o sujeito estava buscando, a libido baixa e eles não sente mais atração por essa pessoa que era mais velha, nesse caso, esse rapaz e essas namoradas mais velhas. Por quê? Porque inconscientemente seria um incesto transar com a mãe. E com o mecanismo de defesa ativado, o sujeito começa a diminuir a libido direcionada a essa namorada mais velha e vai redirecionar essa libido para uma outra pessoa fora dessa relação, porque aí não tem nada a ver, não é incestuoso. E aí ele foi compreendendo o porquê que mesmo essas mulheres sendo boas para eles, cuidando dele, comprando roupa para ele, bancando ele, sustentando ele em certos momentos, ele não conseguia levar isso adiante, ele sempre estava traindo, mesmo gostando. Mas por quê? Porque inconscientemente o sujeito não deve transar com a sua mãe, porque isso é um incesto. Freud compreendeu isso. Então, quando esse sujeito começou a perceber essa repetição e essa transferência, então ele me perguntou, então isso quer dizer que eu tenho que resolver essa questão com a minha mãe, né? Eu falei, mas não como os analistas faziam no passado, que faziam o sujeito e conversar com a mãe. Hoje se tem a compreensão que você não precisa mais ir lá destrinçar esse nó com a mãe ou com o pai. Você tem que desmanchar, dissolver esse padrão de repetição e transferência dentro de você. É o sentimento da carência afetiva que você vai trabalhar. E se você conseguir trabalhar isso, dissolver isso, você poderá ter uma relação mais saudável. Assim, agora quero que vocês entendam, gente, que o que nós estamos falando aqui não tem a ver com moral, tá? Com moralidade. Não tem a ver com, o rapaz estava traindo as namoradas. Não, não tem a ver com isso. Estamos trabalhando a questão dos objetivos da psicanálise, né? E nesse terceiro ponto que eu mencionei, a repetição e a transferência, onde o sujeito toma consciência desse padrão repetitivo, dessa transferência. Então veja que a transferência não é só para o analista, né? Isso acontece na sessão, a mulher transfere essa figura importante para o analista, o homem transfere para a mulher também, mas pode acontecer para o mesmo gênero, essa transferência. Mas isso vai se repetir nas relações do cotidiano, na empresa, no trabalho, nas amizades, isso também sempre pode acontecer. E nas amizades isso pode ser um problema também. Por quê? Porque a pessoa pode pressionar por demais o colega ou a colega, achando que aquela pessoa tem uma responsabilidade de estar dando atenção para ele ou para ela toda hora. E se essa outra pessoa não der a atenção que ele espera, e vê a pessoa saindo com outros amigos, nas redes sociais, as fotos, tal, ele começa a ficar extremamente ciumado e já quer terminar a amizade. Fulano não gosta mais de mim. Porque está projetando. Então, pessoas que apresentam esse padrão vão precisar trabalhar para lidar com isso de maneira mais saudável, né? Porque aí você fala assim, tá, mas isso vai acontecer nas relações? Vai. A gente vê isso em casa. Os irmãos. Numa casa, vamos imaginar que tem 2 filhos. Esses filhos, em certa medida, um sempre vai ter mais ciúme do irmão ou da irmã com a mãe ou com o pai. Um vai achar que a mãe dá mais atenção para um do que para outro. Então, e isso gera um ciúme também. Então, nas relações isso acontece também.
Aí você fala assim, mas tem idade para isso? Não, não tem. A pessoa às vezes ela está com 60 anos e não conseguiu superar ainda essa fase. Porque é um padrão que está enraizado. Essa memória, ou seja, do ponto de vista do desenvolvimento psicossexual, o sujeito ficou preso àquela memória do desenvolvimento afetivo. Ele não consegue sair. Primeiro, porque ele nem tomou consciência. Essa informação está na memória do repositório inconsciente. Então, mas na análise ele vai tomar consciência disso. Aí você fala assim, mas ao tomar consciência o sujeito já se cura? Não. Isso é um aspecto, porque quando ele toma consciência, existe um outro aspecto também de tomar consciência, que é a negação. A pessoa, não, mas eu não sou assim, será? Aí começa o conflito com ela mesma. Então ela vai ter que passar pela fase da aceitação, né? Ela vai ter que dissolver isso, ela vai entrar em conflito com isso. É, depois da negação, ela entra em conflito, né? Então, depois desse conflito, isso vai diminuir e ela vai precisar decidir se ela vai querer aceitar isso ou não para se reorganizar internamente. Mas a maioria não quer levar muito tempo para fazer isso. Fala, eu não tenho um tempo para lidar com isso, não. Mas quando a pessoa fala, eu não tenho tempo para lidar com isso, no fundo, ela está fugindo mais uma vez. E aí o tempo está passando, ela tem 20 anos, 25, 30, 40, daqui a pouco a pessoa chega com 65 anos e aí ela fala, poxa, eu já estou nessa idade, não era para mim estar mais assim nesse sofrimento. É, realmente. Mas isso acontece, né? Então existe o quarto ponto. Eu vou logo finalizar esses pontos aqui e depois eu abro para as perguntas, tudo bem? O quarto ponto dos objetivos é a pessoa vai entrar no autoconhecimento, né? Ou seja, um dos objetivos da análise também é promover o autoconhecimento do próprio sujeito. E através da análise, o analisando ele vai alcançar uma compreensão, como eu já disse, melhor sobre si, mas o interessante é que nessa fase do autoconhecimento ele vai começar a compreender as suas motivações. Ou seja, por que, que eu faço determinadas coisas? Nós fazemos as coisas ou tomamos decisões baseadas em duas coisas, basicamente: por amor e por medo. Então aí eu vou refletir, eu estou fazendo isso por amor, estou fazendo isso por medo. E esses meus desejos estão flutuando por quê? Eu reprimi o quê? Que tipo de sentimento é esse que está vindo? Eu não aceito isso ou aquilo? O sujeito vai conversar com ele, não tem julgamento nisso. Ele está dialogando, ele está compreendendo quais são as motivações, quais são as minhas motivações em relação a desejar uma determinada coisa. Por que, que eu quero fazer isso? Né? Então, vocês lembram? Eu acho que eu já comentei com vocês, há alguns anos atrás, eu atendi uma senhora que trabalhava com os Alcoólicos Anônimos, que ela ajudava por demais muitos alcoólatras, né? Então, depois de um tempo de análise, ela chegou à consciência que aquilo era uma espécie de pagar a dívida, ela estava queimando o karma, ou seja, ela queria se livrar da culpa por ter assassinado o marido há 30 anos atrás, no incêndio que ela forjou, né, porque ele teria abusado da filha. Então ele bêbado e ela então tocou fogo na casa e ele morreu. Então ninguém sabia disso. Então, veja, ela compreendeu qual era a motivação dela. Então passou 30 anos sofrendo, buscando limpar o seu karma, limpar a sua culpa. Então, quando ela tomou consciência disso, ela falou: caramba, eu passei 30 anos me desgastando, me preocupando tanto com isso. E agora eu sei que eu não preciso mais fazer isso. Eu preciso apenas dissolver isso, essa culpa. Né? Então isso é muito interessante. Porque agora eu compreendi qual era a minha motivação. Não é porque eu era boa, não é porque eu queria ajudar as pessoas. Na verdade, eu queria me ajudar, mas eu não tinha consciência disso. Isso é muito, segundo ela, ela falou, olha, isso é muito libertador. E ela chorava assim, soluçava. E assim, era uma coisa. Era um choro, assim, parecia um choro inconsolável. Né? Mas segundo ela, era um choro de alívio, né? Era uma mistura de sentimento. Ao mesmo tempo que ela se culpava, mas a partir daquele momento, a cada lágrima que saía era como uma cachoeira, tirando o peso dela, limpando a própria alma, porque ela compreendeu qual a motivação naquele momento. Então, o quinto ponto que eu quero apresentar para vocês também rapidamente é justamente o ponto do alívio e a dissolução do sofrimento psíquico. Né? Que, embora a psicanálise nem sempre tenha a meta da cura
como se faz na medicina tradicional, que é eliminar os sintomas, mas a psicanálise visa aliviar o sofrimento psíquico do sujeito ao transformar o modo de como o analisando lida com as suas emoções, os seus conflitos. Por quê? Porque agora que isso já passou, o analisando ele vai olhar com uma outra forma para aquilo que aconteceu. E quando você resignifica isso, tem um outro olhar, então os sintomas tendem a diminuir porque ele não vai mais doer tanto. A culpa vai começar a se dissipar. Por quê? Porque você vai encontrar uma nova maneira de olhar para isso, ou seja, que nova maneira é essa? De maneira mais saudável, sem culpa, né? Sem tensão, sem aquela cobrança esmagadora, porque você vai perceber que muitas das coisas que aconteceram com você na sua infância, adolescência, você não teve culpa. Mas boa parte das pessoas acham que tem culpa. Por exemplo, nesses 15 anos que eu atendo, eu já atendi inúmeras mulheres que sofreram de algum tipo de abuso, seja um verbal, psicológico, né, ou físico, que elas se culpavam. Mesmo já sendo adulta, algumas já casadas, mas se culpavam ainda por ter sido abusada na infância ou na adolescência. E como se elas pudessem ter feito alguma coisa, mas não podia. Então, quando você olha, você não teve culpa. Aconteceu. Agora você tem que olhar diferente para isso, né? Vamos cicatrizar essas feridas. Porque quando a gente toma consciência disso, a gente vai falar assim, olha, a partir de agora eu vou olhar para isso de uma forma diferente. O sexto ponto é a construção de novas significações, né? Ou seja, que é justamente saltando para a busca da construção de um novo significado para experienciar novas vivências, ainda que algumas experiências possam lembrar outras experiências ocorridas no passado, mas agora você vai dar um novo significado, porque agora você não é mais criança, agora você vai olhar para isso com um olhar de adulto. Porque muitas pessoas, quando olham para o passado, para algum trauma, alguma situação de sofrimento, olham com um olhar infantil ainda. Mas agora você vai olhar com um olhar diferente, e você tem uma nova forma de lidar com isso e dissolver isso, né? E isso vai envolver o quê? Uma reestruturação psíquica, na qual o sujeito vai fazer o quê? Revisitar a sua história, revisitar a sua memória, e vou dar um novo significado para isso, porque agora eu tenho uma nova compreensão de lidar com isso. Então, vamos imaginar uma situação prática aqui, que você viveu uma experiência traumática no passado, né? Uma experiência afetiva, e ao invés de, nessa nova relação, que você passou por uma nova experiência similar, ao invés de você lidar com muito sofrimento, não, agora você vai lidar, ainda que você possa sofrer, mas você vai olhar para isso de cabeça erguida, você vai ter um novo olhar, você fala, não, agora eu tenho uma nova percepção sobre isso. Então não preciso mais sofrer tanto. Eu não preciso segurar como eu segurei naquela outra relação, agora eu vou soltar. Eu vou soltar esse sentimento. Vou dissolver ele dentro de mim, quer dizer, esse sofrimento, né? Então tem um sétimo ponto, desenvolvimento da capacidade da reflexão. Esse é um outro objetivo, porque muitas pessoas quando chegam na análise ainda não desenvolveram a capacidade de refletir, ou seja, não desenvolveram uma capacidade de pensar de forma crítica sobre os próprios comportamentos, pensamentos e sentimentos. Então a análise vai estimular o sujeito a olhar para si de forma analítica, para criar um distanciamento crítico que pode favorecer a própria autonomia emocional e psíquica do sujeito. Ou seja, olhar com um olhar crítico não é o sujeito olhar para ele se criticando, como ele fazia no passado. É olhar com um olhar razoável de observação para aquela situação do presente. Ou seja, ele olha como ele viveu no passado e agora ele olha com mais clareza como ele está experienciando esse processo. Isso não significa que ele não vá sofrer. Significa que ele vai analisar aqueles conflitos internos, psíquicos, emocionais, o tipo de energia que está flutuando e vai transformar
essa energia densa numa energia mais sutil, porque agora eu modifiquei a forma de olhar para isso. E não vai precisar mais ficar se julgando, se culpando e nem culpando o outro. Porque isso não faz sentido. Nós temos que ser responsável pelos próprios atos, né? Pelas nossas ações e olhar para isso com tranquilidade. Aí você fala assim, então quer dizer que a análise vai me ajudar a superar todos os sofrimentos da minha vida e tudo mais? Não, não é assim. É por etapa. Aí você vai sofrer, você vai entrar em catarse, né? Você vai expelir aquilo, vai soltar aquele sofrimento. Você pode lembrar da situação, mas você não vai sofrer mais tanto, porque agora você tem um olhar de amor. Então vamos imaginar que uma pessoa terminou um relacionamento e ela olhava para isso com raiva. Agora, como ela tem uma outra percepção, ela não olha mais com raiva, ela olha com um olhar de amor. Porque ela vai olhar assim: eu agradeço essa pessoa que entrou na minha vida porque essa pessoa me ensinou isso, isso, isso e isso. Então o olhar não é de raiva, não é de mágoa, é um olhar de amor. Quando você olha com um olhar de amor, você consegue dissolver isso com mais tranquilidade e com maturidade. Então, o oitavo ponto seria a resolução dos sintomas. O que, que é isso? Vejam só, embora a resolução dos sintomas, como ansiedade, depressão, fobia, não seja o único objetivo da clínica psicanalítica, né, porque tem vários objetivos, trabalha vários tipos de sintomas e estados, mas é recorrente no processo, né? E a análise desses tipos de conflitos conscientes, né, que vai levar à diminuição desses sintomas durante as análises. Por quê? Porque vai permitir o sujeito se adaptar melhor à vida cotidiana, como diz Freud. Por quê? Porque a vida cotidiana ela pode ser muito maçante para muitas pessoas. A vida cotidiana pode ser muito difícil, como por exemplo, a Judete até postou lá no grupo, né, um meme lá assim, tipo assim, olha, eu não quero mais encarnar, tipo assim, eu não lembro direito como é que era o meme, mas era tipo assim, por motivos, enfim, por algum motivo eu não vou mais reencarnar aqui nessa... Ah, tá. Por motivos pessoais eu não vou mais reencarnar aqui na Terra, né? Foi muito legal, foi uma boa sacada, né? Porque realmente, para muitas pessoas, estar aqui é muito difícil, é muito pesaroso. Mas não deveria ser. Por quê? Porque isso vai depender da forma como a gente experiencia a vida, né? Porque às vezes a gente carrega um mundo de responsabilidade sobre as costas para a gente ver como essa pressão psíquica, gente, energética, ela é tão forte, ela é tão real, que a pessoa nunca teve problema de coluna, começa a afetar a coluna, né? A coluna começa a se desgastar, a pessoa começa, sabe? Porque começa a somatizar, porque a pressão é muito intensa. Mas aos poucos a gente pode ir dissolvendo essa pressão, dissolvendo essa pressão, dissolvendo essa pressão, a um ponto que a gente vai trazendo para a consciência que a gente não precisa carregar tanto isso, mas moldar esse sentimento, esse senso de responsabilidade nas relações interpessoais, no trabalho, na relação familiar. Existem várias formas de olhar para isso sem levar a vida muito a sério. O problema é que a gente deixou esse lado infantil do mundo colorido e às vezes a gente leva assim a vida muito a sério, né, com muitas responsabilidades e tal. Mas parece que não precisa tanto isso, né? Às vezes a gente tem que olhar para a vida com mais leveza. Freud descobriu também que nessa questão das resoluções os filhos podem nos ensinar. Por exemplo, Freud descobriu que nós pais temos inveja dos nossos filhos. Quando é que a gente tem inveja dos nossos filhos? Quando a gente chega do trabalho pilhado, cansado, com dor de cabeça, com dor na coluna, com dor na bacia, no quarto, na cozinha, no banheiro, em todo lugar.
com fome, e aí você chega em casa, tá uma maior bagunça, maior zorra, e aí você procura o seu filho, a sua filha, e parece que não tem ninguém em casa, e quando você vai lá no quarto, eles estão lá no computador, no celular, desinteressado, deitado, sabe? Eles não querem saber quem pintou o céu de azul, de cinza ou de vermelho, eles só estão curtindo, sabe? Eles estão muito de boa, eles não querem saber se eles vão pagar conta, se vai ter comida amanhã, não, eu quero é ficar de boa. Naquele momento, um espírito estranho se apossa de nós pais e mães. Essa consciência que a gente achava que estava aqui 100%, ela se afasta e dá lugar para uma outra entidade. E a gente fica completamente enlouquecido. Eu tô cansado, miséria. E tu fica aqui, não tem coragem de lavar um copo. Fui procurar um copo pra beber água e não tinha um copo e tal. É uma loucura absurda. Tá, assim, claro que irrita, né? Mas o Freud percebeu que esse tipo de neurose, de angústia que se instala em nós pais é porque no fundo existe uma inveja, porque a gente passou o dia ralando, sabe, o dia aguentando abuso de cliente, de paciente, enfim. E quando chegou em casa, a gente esperava que eles tivessem feito alguma coisa, mas aí não fizeram porra nenhuma. Então a gente inveja, sabe, aquele estado que eles estão, de desatenção, de autismo, estado de autismo, né? Que só estão pensando em isso. Eles não querem saber se a mãe ou o pai vai chegar preocupada, não. Eles não estão nem aí. Tal. E o único momento que eles reagem é quando o pai e a mãe dão uma esculhambação, uma sacaneada na cara de boa, aí eles fecham a cara, ficam chateados. Né? Por quê? Porque você interrompeu aquele momento de lazer, né? Que ele está... Então o Freud disse, olha, no fundo nós estamos com inveja, né? Por quê? Porque nós adultos levamos a vida muito a sério, muito, 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 muito. E levar a vida muito a sério leva a uma exaustão mental, emocional e física. Então é por isso que às vezes a gente precisa, claro que a gente não vai deixar também virar bagunça, o superego não permite, né? Mas às vezes a gente tem que se olhar, né, segundo Freud, para ver se a gente não está projetando uma angústia, uma frustração nossa nos nossos filhos. E se estiver fazendo isso, a gente está projetando nas pessoas erradas. Por quê? Porque eles são as pessoas mais importantes da nossa vida. Então, como que você tem inveja? Como que você projeta uma energia negativa, densa, na pessoa mais importante da sua vida? Então, veja, quando Freud falou isso, não era no sentido de julgamento, era no sentido de gerar uma reflexão para a resolução do próprio problema interno do sujeito, do conflito. Ou seja, qual é a minha motivação? Então, se eu já descobri que eu tenho inveja, se eu já descobri que eu, às vezes, então, fico com um pouco de inveja porque eles estão desinteressados, eles estão levando a vida com mais leveza do que eu, então já descobri que o problema então não é a forma como eles se comportam, é a forma como eu estou encarando a vida. Como eu me comporto internamente e externamente. Opa, então agora eu tenho uma nova forma de olhar para isso. Olha como isso é interessante, né? Porque agora eu não estou mais projetando no outro minha dor, o meu sofrimento. Agora eu estou buscando uma estratégia para resolver essa questão interna com uma outra forma de olhar.